Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, sábado 5 de dezembro de 2020. Manhã chuvosa aqui em Colina, graças a Deus. Estávamos realmente precisando, o calor estava muito grande, a terra estava muito seca, mas Deus providenciou. Já quero te pedir que você se inscreva no meu canal no YouTube, canal Luiz Melquiade Júnior, Palavra de Deus para hoje, para que nós possamos continuar divulgando a palavra de Deus. Essa palavra que precisa ser propagada, pois existem muitos corações necessitados. Peço que você se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe e incentive outras pessoas a estarem se inscrevendo no canal. Precisamos fazer esse canal crescer. Nós estacionamos em 158 inscrições. Precisamos crescer. Nós vimos num crescimento muito acelerado e deu uma parada. E eu conto com os irmãos para a retomada desse crescimento, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito de união. E vamos pedir para que o Senhor Deus fale ao nosso coração nessa manhã. Para isso eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 133. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Receber a Cristo como Senhor e Salvador é uma decisão individual. Nenhuma pessoa pode tomar essa decisão por mim. Sou eu quem defino se eu quero ou não Jesus como meu único e suficiente Salvador. Entretanto, a partir do momento da conversão, o cristão se vê no meio de uma família de fé e de um ajuntamento santo chamado igreja. E é na igreja onde nós colocamos os assuntos espirituais em dia, é congregando. Vejamos o que diz Salmo 15:6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. Era a respeito, estavam tratando ali a respeito da circuncisão ou não circuncisão dos cristãos, como era costume judeu na época. Todos os assuntos que dizem respeito à espiritualidade são tratados na congregação, porque Deus já falou que não é bom que o homem viva só. Os seguidores de Cristo são chamados para viver em comunhão uns com os outros. O Salmo 133 é um canto da coinônia do Antigo Testamento. Conforme foi ordenado na lei, o povo subia para Jerusalém para adorar ao Senhor. Esses peregrinos não andavam sozinhos. Eles eram ladeados por outros peregrinos em uma santa união de fé, amor, para a glória do Senhor. Infelizmente, em nossos dias, muitos dos que se dizem cristãos procuram racionalizar o desengrejamento, como se fosse possível viver a fé cristã de uma maneira solitária ou individualista.
Será que é possível viver assim? Vejamos, pois, o que este Salmo 133, tem para nos ensinar. Primeiro, ele abre dizendo quão bom e agradável. Desde o começo de todas as coisas, o Senhor, conforme eu já falei, estabeleceu que não era bom que o homem vivesse sozinho. Em Gênesis 2,18 a palavra do Senhor diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Os seres humanos foram criados para experimentar o deleite da vida comunitária. Dessa forma, o povo de Deus, no afã de cumprir aquilo que fora ordenado por Deus, peregrinava para Jerusalém para o adorar. Naquele momento, eles percebiam que não estavam apenas no mesmo lugar, mas estavam testemunhando a unidade de coração e propósito. Era como se eles cantassem: Oh, como é bom e agradável o propósito eterno! Como é bom viver unido com os irmãos! Viver unidos com os irmãos, conforme diz o Salmo, é como o óleo e o orvalho. A Bíblia expressa a união do povo de Deus de muitas formas. No Salmo 133, os peregrinos ilustravam a unidade de propósito por meio do óleo derramado sobre a cabeça do sacerdote e do orvalho que descia sobre o monte de Sião. O que essas ilustrações queriam comunicar? O que será que essas ilustrações queriam nos dizer? No caso do óleo, ele indica o poder santificador, habilitando os peregrinos a servir uns aos outros de uma forma semelhante ao que acontecia com o sacerdote quando era ordenado para a sua função. Os peregrinos deveriam viver em união e em serviço mútuo uns para os outros. O orvalho aponta para a condição de frutificação. A terra molhada pelo orvalho era preparada para abundar a vida. Da mesma forma, o povo de Deus, unido, recebia do alto o poder para frutificar boas obras no mundo, especialmente o testemunho da unidade. Pessoas diferentes, de lugares diferentes, foram juntadas debaixo da bênção do Eterno, numa comunhão de fé e amor. A bênção é determinada, conforme diz o Salmo, para sempre. Os peregrinos sabiam que essa terra não era o fim do mundo. Eles já possuíam uma visão de eternidade. Ao mesmo tempo que eles podiam experimentar algum tipo de presença do céu, e isso acontecia sempre que estavam juntos, unidos para adorar o Senhor. O que eles faziam 3 vezes ao ano era uma santa antecipação do que eles fariam por toda uma eternidade. Eles sabiam que a unidade não seria uma bênção momentânea, mas era algo ordenado para ser um deleite por todo sempre. Vejamos como é o Salmo 33 e a igreja. Nosso Senhor Jesus reuniu 12 discípulos e depois desses se ajuntaram em 120. Até hoje esse número não para de crescer. Pessoas de tribos, línguas, raças diferentes se unem aos domingos após domingos para cantarem louvores ao Senhor por meio de Jesus, por meio do poder do Espírito, por meio do Evangelho. Eles não apenas 3 vezes ao ano, mas todas as semanas podem se reunir e dizer: oh, quão bom e quão agradável é viver na família de Deus. A vida de comunhão é boa, a vida de comunhão é maravilhosa. E no meio do povo de Deus,
que podemos, é no meio do povo de Deus que nós podemos servir uns aos outros com dons concedidos pelo Espírito Santo. Na comunhão dos santos, recebemos instruções, consolo, exortações e nutrimos a esperança pelo retorno do Senhor Jesus. Não temos o direito de viver sozinho. Somos chamados para viver em santa união, conforme Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando daquele dia. A comunhão dos santos nessa vida não é perfeita, nós sabemos disso. Na igreja existem incompreensões, existem diferenças, brigamos quando não compreendemos uns aos outros e muitas vezes somos negligentes com a vida comunitária. Todavia, quando formos aperfeiçoados, juntos por todo sempre, estaremos experimentando o descanso eterno. Sendo assim, o que fazemos de domingo a domingo não é apenas uma antecipação do que será a vida eterna, mas sem a noda, sem a mancha, sem a mácula do pecado. É uma bênção. Como é bom e agradável saber que um dia nos encontraremos na eternidade, sem as coisas que hoje nos separam. Viveremos em uma santa e bela comunhão de fé, amor e adoração. Estaremos fazendo parte do coral de anjos, que estará diuturnamente cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor, nessa manhã, encha o nosso coração com porção de alegria e comunhão, para que possamos experimentar hoje aquilo que será a nossa eternidade. Que Deus os abençoe, que você continue buscando essa comunhão, que você não queira a separação, a individualidade, que você queira viver para servir ao seu próximo, servindo a Deus e o adorando na congregação. Deus os abençoe. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e que o Senhor derrame a bênção da união sobre nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Que você possa meditar nessa palavra no dia de hoje. Que você possa entender quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, se Deus quiser. Ontem não podemos fazer a live porque passei por uma intervenção cirúrgica na boca, mas graças a Deus está tudo bem. Amanhã estaremos aqui juntos, unidos em comunhão para adorarmos ao Senhor Jesus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, e como desce sobre os montes de Sião. Porque ali, na união,
na comunhão, é que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Receba meu beijo. Um forte abraço. Eu te amo em Cristo Jesus. Vivamos nesta união. Que Deus os abençoe. Até amanhã. Graça e paz.